Sob o túmulo de Jesus em Jerusalém, arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente que pode mudar tudo o que sabemos sobre fé e história. Prepare-se para conhecer um segredo oculto por milênios. Número 1. Deslacrando o sagrado. A descoberta surpreendente sob o túmulo de Jesus. Quando cientistas e restauradores abriram o túmulo que se acredita ter abrigado o corpo de Jesus Cristo, ninguém sabia ao certo o que esperava por eles. Este lugar sagrado, localizado dentro da Igreja do Santo Sepulcro, na Cidade Velha de Jerusalém, estava coberto por camadas de mármore há séculos. Por muito tempo se acreditou que a cama de pedra calcária, onde o corpo de Jesus foi colocado após a crucificação, havia sido perdida devido ao tempo, aos danos e aos incontáveis processos de reconstrução. Mas tudo mudou na noite de 26 de outubro. Especialistas da Universidade Técnica Nacional de Atenas retiraram cuidadosamente o revestimento de mármore que protegia o local desde pelo menos o ano de 1555. Na primeira inspeção, tudo indicava apenas um material de enchimento, sem grandes revelações. Parecia que os segredos do passado estavam enterrados fundo demais. Mesmo assim, eles não desistiram. Trabalhando sem parar durante 60 horas consecutivas, a persistência deu resultado. Abaixo do material de enchimento encontraram outra laje, esta com uma cruz gravada de forma sutil. E então veio o momento que arrepiou toda a equipe. Pouco antes de o túmulo ser lacrado novamente, no dia 28 de outubro, os pesquisadores descobriram o que muitos julgavam perdido para sempre. A cama funerária original de pedra calcária, ainda intacta, ainda lá. Apesar de séculos de destruição, guerras e reconstruções. O que estava sob o túmulo de Jesus não era apenas pedra. Era a história viva. Estou absolutamente impressionado. Minhas pernas estão tremendo um pouco porque eu realmente não esperava isso, disse Frederick Hibbert, arqueólogo residente da National Geographic, enquanto observava a cama exposta. Durante décadas, estudiosos questionaram se o túmulo permanecia no mesmo lugar original após tanta destruição. Agora, havia algo além da tradição oral. Havia evidência física. Não podemos dizer com 100% de certeza, admitiu Hibbert, mas parece ser uma prova visível de que o local do túmulo não mudou ao longo do tempo. E as surpresas estavam apenas começando. Dentro do edículo, o santuário construído no século XIX que envolve o túmulo, pesquisadores confirmaram que as antigas paredes da caverna de pedra calcária ainda estavam de pé. Escondidas por camadas e mais camadas de história, uma janela foi cuidadosamente aberta na parede sul do interior do santuário, revelando uma parte da rocha original. Esta é a rocha santa que foi venerada por séculos, mas que só agora pode ser vista, disse a professora Antônia Moropoulou, supervisora científica da restauração. Pela primeira vez em gerações, foi possível olhar diretamente para a pedra onde se acredita que o corpo de Cristo foi colocado. Mas e se o verdadeiro local de descanso dele fosse outro? Continue assistindo para entender. Número 2. Um túmulo escondido à vista de todos. Seria este realmente o túmulo de Jesus Cristo? A ciência não consegue afirmar com absoluta certeza que o túmulo revelado é de fato o local exato onde Jesus de Nazaré foi sepultado. Mas há indícios, tanto arqueológicos quanto históricos, que sugerem que sim. Tudo começa com os evangelhos canônicos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Escritos décadas após a crucificação, eles contam histórias semelhantes. Jesus teria sido enterrado em um túmulo escavado na rocha, pertencente a um seguidor rico chamado José de Arimateia. Essa descrição combina com o que arqueólogos encontraram ao redor de Jerusalém. Mais de 1000 túmulos escavados em pedra daquela época, com nichos longos nas paredes onde os corpos eram deitados. Número 3. O jardim escondido sob o túmulo. No ano de 2022, o que começou como uma restauração de rotina sob a Igreja do Santo Sepulcro, acabou se tornando uma das descobertas arqueológicas mais surpreendentes dos últimos tempos. A igreja, venerada como o local do túmulo de Jesus e destino sagrado de milhões de peregrinos todos os anos, já havia revelado camadas e mais camadas de história ao longo dos séculos. Mas dessa vez, uma equipe liderada pela professora Francesca Stassola, da Universidade Sapienza de Roma, iniciou um trabalho de preservação da estrutura antiga, e acabou encontrando algo realmente impressionante. Conforme a equipe escavava cuidadosamente o solo sob o piso da igreja, não encontraram mais mármore ou relíquias quebradas do passado.
Eles se depararam com um jardim de 2000 anos de idade, incrivelmente preservado sob camadas de rocha e terra. E esse não era um terreno abandonado qualquer. Tratava-se de uma área cultivada, com oliveiras, videiras e vegetação nativa da região que existia na época em que Jesus viveu. O fato de estar tão bem conservado só aumentou o impacto da descoberta. O solo manteve sementes, caroços de azeitona, sementes de uva e outros materiais vegetais antigos em um estado tão impecável que o jardim parecia ter sido congelado no tempo, esperando para ser revelado. Além dos vestígios físicos, os pesquisadores também encontraram pólen preservado no solo, minúsculos grãos que fornecem uma conexão poderosa com a flora do primeiro século. Mas aquilo não era um amontoado aleatório de plantas crescendo ao acaso. O jardim estava organizado em canteiros de cultivo bem definidos, delimitados por muros de pedra. Quem quer que tenha criado aquele ambiente fez isso com cuidado e propósito. Não era apenas um local para plantar alimentos, era provavelmente um espaço com significado cultural ou espiritual. A estrutura bem planejada sugere que ele pode ter sido usado para algo além da sobrevivência, talvez um lugar de reflexão, oração ou cura. E então surgiu mais uma descoberta, tornando o enigma ainda mais profundo. Abaixo do jardim, os arqueólogos encontraram mais túmulos escavados diretamente na pedra. Esses túmulos, escondidos sob o jardim durante séculos, são considerados alguns dos mais antigos já descobertos naquela região. A presença deles reforça a ideia de que aquele local já era sagrado muito antes de qualquer igreja ser construída ali. Cada camada, desde o jardim cultivado até as câmaras mortuárias, transmite uma sensação de reverência e importância histórica. O que começou como um projeto de preservação transformou-se em algo muito maior. Uma revelação capaz de alterar a forma como entendemos esse local tão precioso, além de lançar nova luz sobre os fatos históricos por trás do relato bíblico. A descoberta do antigo jardim levanta novas questões sobre a história e a fé. Será que esse espaço cultivado estava ligado aos rituais de sepultamento? Ou teria feito parte de uma área sagrada mais ampla, usada para orações, cerimônias ou meditação? A localização dos túmulos tão próximos ao jardim, e precisamente sob a igreja, não é coincidência. Isso nos dá uma visão mais clara sobre o ambiente espiritual e cultural da época. Por milênios, a Igreja do Santo Sepulcro tem sido vista como um lembrete do local onde Jesus teria sido sepultado. Mas agora, o que foi encontrado por trás dela nos leva a refletir ainda mais profundamente. Esse jardim, por tanto tempo escondido sob camadas de pedra e silêncio, é muito mais do que uma descoberta arqueológica. Ele é um eco vivo do passado, um fragmento congelado no tempo que agora retorna à superfície, pronto para ser redescoberto. Mais do que saber o que foi encontrado, é fundamental entender o que isso significa. O layout do jardim, o cuidado com que foi projetado e a proximidade entre vida e morte revelam muito sobre as pessoas que viveram naquele lugar. Pessoas que não apenas enterravam seus entes queridos ali perto, mas que usavam aquele espaço com propósito, intenção e fé. Essa era uma terra cultivada, cuidada e possivelmente abençoada em oração. O jardim nos conecta àquelas vidas de forma pessoal, quase íntima. Sempre acreditamos que o local era sagrado por causa do túmulo que abriga. Mas e se o terreno em si, muito antes dos mármores e igrejas, já fosse sagrado? E se as pessoas que caminhavam ali milênios atrás já sentissem a mesma santidade que sentimos hoje? A descoberta do jardim não é apenas mais uma peça no quebra-cabeça. Ela muda a imagem inteira. Ela nos lembra que a história tem muitas camadas e que sob cada pedra pode haver uma verdade ainda mais profunda. Nos convida a ir além da superfície e nos perguntar: o que mais está escondido sob nossas próprias suposições? Esse jardim é muito mais do que uma relíquia. Ele carrega uma mensagem. Um lembrete de que fé e história estão entrelaçadas e que o passado talvez tenha mais a revelar do que imaginamos. Será esse o jardim mencionado nas Escrituras? Vamos descobrir. Número 4. Desvendando o Jardim de João 19:41. A arqueologia encontra o Evangelho. A descoberta desse antigo jardim sob a Igreja do Santo Sepulcro vai muito além de um simples achado arqueológico surpreendente. Ela traz consigo uma evidência física diretamente ligada a um momento crucial da narrativa bíblica. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 41, lemos: Ora, havia um jardim no lugar onde ele foi crucificado.
Por gerações, estudiosos debateram esse trecho. Estaria João falando de forma simbólica, usando o jardim como metáfora, ou estaria descrevendo um lugar real? A nova escavação parece encerrar essa dúvida. Esse jardim, com suas oliveiras, vinhas e demais vegetações, não era um símbolo. É o próprio jardim descrito por João, um lugar histórico, associado à morte e sepultamento de Jesus. Essa descoberta é de enorme relevância. Por anos, muitos intelectuais questionaram a veracidade literal de certas passagens do Evangelho. Agora, terão que reconsiderar. Este jardim não é uma criação tardia, nem uma fábula simbólica baseada na tradição cristã. É o lugar onde se dizia que o corpo de Jesus foi sepultado, fora das muralhas da cidade, num jardim, exatamente como João escreveu. Essa descoberta resolve um debate antigo nos estudos bíblicos. Críticos diziam que o jardim de João era apenas uma metáfora teológica, representando vida, renovação ou paraíso, e não um local de verdade. Sugeriam que a menção ao jardim era um recurso artístico e não uma referência factual. No entanto, as evidências físicas encontradas sob a Igreja do Santo Sepulcro mostram o contrário. O jardim é real, é um local histórico, não apenas uma linha nas Escrituras, mas uma parte tangível da história que agora foi revelada. Esta descoberta não apenas valida o relato de João, ela demonstra como a arqueologia pode unir fé e história de maneira poderosa. O solo sob a Igreja do Santo Sepulcro traz provas físicas do que os evangelhos contam. Caroços de azeitona, sementes e pólen foram preservados por séculos, criando uma ponte concreta com a narrativa bíblica. Esses dados dão peso e credibilidade a uma história que é repetida há mais de 2000 anos. O valor do que foi descoberto vai além do jardim em si. Ajuda a entender onde Jesus foi crucificado e enterrado. Segundo João 19, 20, o jardim estava fora da cidade, o que se encaixa perfeitamente com o contexto histórico da morte de Jesus. Os evangelhos enfatizam com clareza que a crucificação ocorreu fora dos portões da cidade. Tanto Hebreus 13, 12 quanto João 19, 20 mencionam esse local, fora das antigas muralhas de Jerusalém. E isso não era um detalhe qualquer, tinha um significado religioso e legal. A lei judaica exigia que execuções acontecessem fora da cidade para preservar a pureza da área sagrada. Encontrar o jardim e os túmulos fora das muralhas confirma diretamente essa descrição bíblica. O jardim está exatamente onde deveria estar, fora da cidade, num terreno destinado a sepultamentos. A Jerusalém antiga era cercada por muros que delimitavam o núcleo urbano. As terras fora desses muros eram utilizadas como cemitérios. O jardim sob a igreja se encaixa perfeitamente nesse layout histórico. E o mais convincente de tudo, a natureza dos túmulos encontrados. Número 5. Ainda mais convincente é a natureza dos túmulos descobertos sob o jardim. Em Mateus 27:60 e João 19:41, é dito que Jesus foi enterrado no túmulo de José de Arimateia, um homem rico. Os túmulos encontrados sob o jardim correspondem exatamente a essa descrição. Não se tratam de covas simples ou feitas às pressas. São túmulos esculpidos com cuidado na rocha, representando rituais funerários sofisticados, próprios de pessoas com alto status social. Esse estilo de construção é o tipo ideal de sepultura que alguém como José de Arimateia teria oferecido. Os túmulos coincidem com os detalhes descritos em Marcos 15:46, onde se diz que Jesus foi sepultado em um túmulo cavado na rocha. Os túmulos esculpidos sob a catedral se encaixam perfeitamente nessa descrição. O trabalho artesanal é exatamente o que se esperaria de um túmulo pertencente a alguém abastado naquela época. Essa relação entre os túmulos descobertos e o relato bíblico sobre José de Arimateia fortalece ainda mais a ligação entre as descobertas arqueológicas e os textos das Escrituras. Essas descobertas, quando analisadas em conjunto, fornecem evidências sólidas sobre o local da crucificação e sepultamento de Jesus. O que foi revelado sob a Igreja do Santo Sepulcro reforça a conexão entre os textos religiosos e a realidade física do lugar. Os túmulos, o jardim e a localização fora das muralhas da cidade correspondem fielmente aos relatos dos evangelhos, indicando que esses eventos que mudaram o mundo ocorreram exatamente ali. Será que as descobertas coincidem com o testemunho sagrado da Bíblia? Continue assistindo para descobrir. Número 6. 6 confirmações bíblicas do jardim e dos túmulos, sob a Igreja do Santo Sepulcro.
A importância do jardim e dos túmulos descobertos sob a Igreja do Santo Sepulcro não pode ser subestimada. Cada camada de evidência revelada oferece confirmações claras e impactantes do relato bíblico. Vamos agora examinar 6 confirmações cruciais, cada uma delas fortalecendo ainda mais a precisão das narrativas dos evangelhos. Número 1. A localização do jardim fora dos muros da antiga Jerusalém é uma das evidências mais convincentes. Em João 19:20, é dito que Jesus foi crucificado e sepultado em um jardim situado fora da cidade. Um detalhe fundamental que estabelece todo o cenário. Os túmulos e o jardim descobertos sob a igreja estão exatamente onde deveriam estar, fora das muralhas da Jerusalém antiga. Isso não é mera coincidência, não é uma aproximação, é uma correspondência exata com a descrição do Evangelho de João, verificando que esse pode, sim, ser o local verdadeiro do sepultamento de Jesus. Número 2. Os túmulos em si oferecem outra confirmação poderosa do relato bíblico. Eles não são sepulturas comuns, mas túmulos recém-escavados, esculpidos diretamente na rocha. O mais importante é que o estilo deles reflete exatamente o tipo de sepultura utilizada por pessoas ricas na época. Isso combina perfeitamente com o relato de Mateus 27:60, onde se afirma que José de Arimateia, um homem de posses, cedeu seu próprio túmulo para o sepultamento de Jesus. O fato de esses túmulos apresentarem características típicas de enterros de elite fortalece ainda mais a veracidade do texto bíblico. Esses túmulos não eram comuns. Eram do tipo que alguém como José de Arimateia teria preparado, como descrito nos evangelhos. Número 3. Os túmulos foram esculpidos à mão em rocha sólida e não em cavernas naturais. Outro detalhe importante que confirma o relato bíblico. Em Marcos 15:46, lemos que Jesus foi enterrado em um túmulo que havia sido escavado na rocha. Embora esse detalhe frequentemente passe despercebido, ele é extremamente significativo. Em Jerusalém antiga, túmulos escavados diretamente em pedra indicavam riqueza e um alto nível de planejamento. Os túmulos descobertos sob o jardim não são locais reaproveitados nem buracos improvisados. Foram esculpidos com intenção e habilidade, refletindo um alto grau de elaboração. Isso se alinha perfeitamente com a descrição dos evangelhos e sugere que eram destinados a alguém de grande importância, exatamente como Jesus. Número 4. Outra forte confirmação está na acessibilidade imediata do jardim. Os evangelhos afirmam que o corpo de Jesus foi enterrado com urgência devido à proximidade do sábado. E tanto Mateus 27:57-60, quanto Marcos 15:42-47 enfatizam essa pressa. Para que esse sepultamento rápido fosse possível, o túmulo precisava estar muito próximo e ser de fácil acesso. A localização do jardim, logo fora das antigas muralhas da cidade, o tornava ideal para esse propósito. Sua proximidade com o local da crucificação e o fato de estar pronto para uso condizem com a urgência do momento descrito nos textos bíblicos. Esse não era apenas um lugar conveniente, era o local necessário. Número 5. A presença de oliveiras e videiras no jardim reflete diretamente as imagens usadas ao longo da Bíblia, em especial no Evangelho de João. Embora João 19:41 mencione apenas que havia um jardim, o significado simbólico do jardim é profundo. As oliveiras são frequentemente associadas à paz, bênçãos e presença divina, enquanto as videiras representam aliança e sustento espiritual. Essas plantas não são apenas vegetação comum, estão profundamente enraizadas na cultura e na teologia do mundo bíblico. O fato de terem sido encontradas no jardim sob a igreja não é um acaso. Elas são uma extensão natural das imagens sagradas invocadas pelos evangelhos. O ramo de oliveira, por exemplo, símbolo de paz e reconciliação, se encaixa perfeitamente com os conceitos de ressurreição e renovação presentes na história de Jesus. Sua presença no jardim descoberto não é apenas uma nota agrícola. Ela une natureza e escritura, ancorando o relato bíblico num ambiente físico e vivo. Esses elementos estão em sintonia com os conceitos do Novo Testamento sobre restauração, aliança divina e vida eterna, adicionando uma nova camada de significado a esse local sagrado. Número 6. E talvez o mais surpreendente, a evidência mais contundente sobre a legitimidade do local venha de uma fonte improvável, o imperador romano Adriano. Em sua tentativa de conter o crescimento do cristianismo
e apagar seus marcos históricos, Adriano ordenou a construção de um templo romano, exatamente sobre o local da morte e sepultamento de Jesus, por volta do ano de 135. Mas ao tentar destruir a memória cristã, ele acabou preservando-a. A construção do templo cobriu o jardim e os túmulos com camadas de entulho e pedras, selando e protegendo o local contra danos ou alterações ao longo dos séculos. Esse ato de opressão imperial acabou se tornando uma cápsula do tempo, preservando a terra sagrada até que a arqueologia moderna pudesse revelá-la. O fato de Adriano ter escolhido exatamente essa área revela algo importante. Os primeiros cristãos já veneravam aquele lugar como sendo o verdadeiro túmulo de Jesus. A tentativa romana de apagar essa memória acabou, ironicamente, reforçando sua importância. O esforço para eliminar os vestígios cristãos contribuiu, sem querer, para preservar um de seus locais mais preciosos. Essas 6 confirmações, a precisão geográfica, o estilo elitista dos túmulos, o corte manual na rocha, a acessibilidade do sepultamento, a flora simbólica e a preservação histórica, formam um conjunto de evidências difícil de refutar. Isso é muito mais do que arqueologia. É o encontro entre a fé e os fatos. É a história ecoando a escritura. Esses 6 sinais estariam apontando para algo ainda mais profundo? Continue assistindo para descobrir. Número 7. Porque essa descoberta é muito maior do que parece. Poderia ser fácil tratar essa descoberta como apenas mais uma curiosidade arqueológica da antiguidade. Mas a verdade é que ela representa algo muito mais profundo e significativo. Não se trata apenas de uma vitória para a arqueologia, é uma confirmação poderosa da veracidade bíblica. Céticos há muito tempo questionam a autenticidade da Bíblia, alegando que grande parte de seu conteúdo é metafórico, mitológico ou exagerado. No entanto, essa revelação vai muito além de sussurrar contra essas dúvidas. Ela grita: o jardim é real. Os túmulos são reais. O local da crucificação não é um símbolo, nem uma ideia abstrata. É real. Estava escondido sob camadas de terra e pedra, e agora foi revelado. Esses não são fragmentos vagos da memória religiosa. São confirmações tangíveis que correspondem, detalhe por detalhe, aos relatos contidos nos evangelhos. Isso obriga a uma grande reflexão. Para aqueles que sempre viram a Bíblia como uma coleção de fábulas ou ensinamentos morais desconectados da realidade histórica, as evidências agora contam uma história diferente. O local do sepultamento, como descrito no Evangelho de João, o túmulo de José de Arimateia, a crucificação ocorrendo fora dos muros da cidade. Esses elementos não são apenas histórias das Escrituras, são fatos históricos. Aquilo que por muito tempo foi aceito apenas pela fé agora tem base sólida na realidade arqueológica. Esse local prova que os acontecimentos do Novo Testamento não se passaram em um universo simbólico ou místico. Eles ocorreram aqui, no nosso mundo, em um tempo real, em um lugar real, com pessoas reais. Isso muda tudo. Mas a importância dessa revelação vai além da validação. Ela revela uma história que permaneceu oculta por quase 2 milênios. Esse local sagrado permaneceu intocado, escondido sob milênios de terra e pedra, esperando para ser desenterrado. Agora que foi revelado, ele preenche a lacuna entre fé e história de uma forma que poucos outros achados conseguiram. Isso não é apenas uma nota de rodapé histórica. É um ponto de virada, uma revelação, e para muitos é algo nada menos que milagroso. O objetivo de Adriano era claro: eliminar a crescente influência do cristianismo enterrando seus locais sagrados sob templos pagãos romanos. Mas em uma reviravolta impressionante do destino, aquilo que deveria destruir acabou preservando. Sua tentativa de suprimir a lembrança cristã não apagou o valor do lugar. Pelo contrário, selou-o, protegendo-o para uma geração futura que um dia descobriria a verdade escondida sob séculos de entulho e silêncio. Hoje, a Igreja do Santo Sepulcro se ergue sobre exatamente esse ponto. Um cruzamento poderoso entre fé e história. E o que está sob ela não está mais oculto ou envolto em especulação. Está visível, está documentado, e é de tirar o fôlego. Essa descoberta não apenas apoia a narrativa dos evangelhos, ela a confirma de uma maneira que poucos poderiam imaginar. Sob um dos locais mais sagrados do cristianismo, encontramos túmulos escavados na rocha, um jardim e detalhes arqueológicos que ecoam as próprias palavras das Escrituras. Esses achados não são apenas históricos. Eles oferecem uma confirmação espiritual profunda de que os eventos descritos nas Escrituras
ocorreram em lugares reais, com pessoas reais. Em um mundo onde a fé é constantemente desafiada, desacreditada ou reduzida à tradição e metáfora, essa descoberta se ergue como um fato claro e incontestável. O cristianismo não se baseia em lendas. Ele se apoia em eventos históricos que transformaram o mundo de maneira palpável. As evidências encontradas sob a Igreja do Santo Sepulcro tornam difícil ignorar essa conexão. Ao refletirmos sobre a seriedade dessa revelação, somos lembrados de que algumas verdades são preservadas não apenas pela crença, mas também pelo testemunho silencioso da pedra, da terra e do tempo. Essa descoberta representa mais do que uma conquista arqueológica. É uma testemunha histórica de uma história que bilhões de pessoas têm acreditado ao longo dos milênios. Uma história que continua a falar e que, graças a essa revelação, agora fala com ainda mais força do que nunca. E agora queremos ouvir você. O que você achou das descobertas sob o túmulo de Jesus? Conte pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal.